Fala, meus Championers! E aí, galera? E essa semifinal aqui entre Atlético de Madrid e Arsenal, em 1-1. Olha, depois do que a gente teve ontem lá em Paris, naquele PSG e Bayern de Munique, qualquer coisa que acontecesse aqui, a comparação seria inevitável, né? Mas assim, o jogo aqui foi bem abaixo, nem na comparação com lá, mas assim, bem abaixo do que uma semifinal de Liga dos Campeões pode proporcionar. Mas no final esse 1-1 ficou muito bom para o Arsenal, mas muito bom para o Arsenal. O Arsenal até fez o primeiro gol, saiu na frente com o Gyökeres, um pênalti que ele sofreu e ele mesmo cobrou e fez. No segundo tempo, um pênalti também para o Atlético que o Julian Álvares bateu e fez. Mas o segundo tempo foi um massacre do Atlético de Madrid para cima do Arsenal. O Arsenal teve uma chance só no finalzinho da partida. O resto só deu o Atlético de Madrid. Bola na trave com Griezmann, Julian Álvares, cobrança de falta, tirando tinta da trave, bola batendo na rede, que o estádio levantou gritando gol. Todo mundo pensou que tinha sido gol, porque o segundo tempo do Atlético foi muito melhor do que o Arsenal. O Arsenal parecia que não queria se incomodar tanto, não tocava a bola na frente, lá atrás também cozinhava o jogo, tentava fazer um jogo mais truncado no meio campo. Então acho que o Arsenal aproveitou esse momento, tirou o Atlético da sua zona de conforto, está jogando em casa com a torcida, dificultou realmente as transições de bola, fechou o meio campo para não ter como a bola rodar. E para o Arsenal foi bom, né? Foi da maneira que eles imaginavam, porque agora na semana que vem o cenário é todo favorável para o Arsenal, né? Joga em casa, torcida toda a favor, toda a atmosfera, podendo decidir em casa essa classificação. Então acho que no final das contas o placar foi muito bom para o Arsenal. O Atlético, já estou vendo aqui que parte da imprensa espanhola tem criticado a arbitragem, mas eu achei até que no segundo tempo teve um pênalti a favor do Arsenal, que o Arthur marcou, depois o VAR pediu a revisão, mas para mim foi pênalti. Eu estava na cabine de imprensa, estava lá em cima, não estava ouvindo a narração, mas a gente tinha o retorno dos monitores ali, então na hora do replay, eu tive a impressão que o Raco chega atrasado e ele pisa no tornozelo do Eze. Para mim foi pênalti. Depois da revisão o árbitro acabou anulando, mas neste caso acho que deveria prevalecer a decisão do árbitro dentro de campo. O Arsenal podia até ter saído daqui com a vitória por 2-1 se acontece mesmo o pênalti, se ele converte o pênalti, mas diante do que foi o jogo, o Atlético foi bem melhor, principalmente quando a gente fala do segundo tempo. Assim, incrível a queda de rendimento do Arsenal de um tempo para o outro. Não tenha sido um grande primeiro tempo, mas o segundo tempo bem abaixo da crítica e o Atlético perdeu a grande chance de dar um passo a mais nessa classificação para a final. Mas o Atlético ele tem uma característica que é bem do Simeone mesmo, que é essa característica da superação. É difícil você ver o Atlético numa situação onde ele tem a vantagem, que ele consegue administrar a vantagem, bota esse regulamento embaixo do braço e vai para frente. Quanto o Barcelona, foi mais ou menos o que aconteceu, mas não é o perfil do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem aquele perfil de superação. A gente está atrás, a gente tem que buscar virada, tem que buscar aquela força que a gente não sabe de onde vem. Eita, que caiu um copo aqui. A gente não sabe de onde vem aquela força. Essa é a característica, é a cara do Atlético de Madrid. Então, para o jogo da volta lá em Londres, pode ser que isso ajude, né? De certa forma. Essa coisa, olha, a gente está na casa dos caras, eles estão com a torcida a favor, o cenário é todo favorável ao Arsenal, a gente tem que se superar para conseguir essa classificação. É bem a cara do Atlético de Madrid isso. Né? Não seria a primeira vez, não seria nem a segunda, nem a terceira. A gente já está cansado de ver partidas assim que o Atlético de Madrid acaba virando, justamente porque tem essa gana argentina que tem Diego Simeone, que consegue botar dentro do sangue dos caras do vestiário, os caras vibram e conseguem essa virada que ninguém espera. Então, assim, os cenários parecidos para os dois lados, mas friamente analisando, por estar jogando em casa, por ter o apoio da torcida, acho que o Arsenal tem essa vantagem. Levar um empate fora de casa para uma semifinal de Champions é muito bom, né? Você poder decidir dentro de casa. Agora, precisa ter mais inspiração. O Griezmann fez uma boa partida. Foi a despedida do Griezmann em Liga dos Campeões aqui no Estádio Metropolitano, diante da torcida do Atlético. Né? O Griezmann está indo jogar nos Estados Unidos, está indo para Orlando, já até assinou contrato. Então, assim, ele pode deixar o Atlético deixar o time em mais uma final de Champions, quem sabe com título inédito, né? E se colocar definitivamente como um dos maiores da história do Atlético de Madrid. Fez uma boa partida hoje, Griezmann, acertou bola na trave, muito participativo, distribuindo jogadas,
como sempre, né? O Griezmann fazendo aquilo que a gente está acostumado a ver, um cara que realmente desequilibra numa partida como essa. E o Julián Álvares também, que jogadoraço, né? Acabou sendo substituído no segundo tempo, mas os dois apareceram muito hoje no jogo contra o Arsenal. O Atlético vai precisar ainda mais deles na semana que vem, nesse jogo fora de casa. Do lado do Arsenal, vamos falar dos 3 brasileiros. Acho que o Gabriel Martinelli não fez uma boa partida, foi substituído também no segundo tempo. O Gabriel Magalhães fez uma partida segura, não comprometeu em nada, foi bem o Gabriel Magalhães quando foi exigido. E no segundo tempo o Gabriel Jesus acabou jogando alguns minutos, né? Não teve tanto tempo em campo assim, mas para o Gabriel isso é importante, porque é fase final de temporada. Depois da partida ele até bateu um papo com a imprensa para falar sobre se ele ainda pensa em Copa do Mundo, se tem alguma chance de Copa do Mundo. Mas a gente sabe que é difícil para o Gabriel Jesus, né? Não tem sequência, nunca foi convocado pelo Ancelotti, tem muita gente na frente do Gabriel Jesus, mas para ele, pessoalmente, está voltando, né? Ainda mais um jogo de Champions decisivo como foi hoje, para dar confiança e retomar para a próxima temporada um pouco mais forte. Dito isso, acho que passa o Arsenal, acho que o Arsenal classifica lá em Londres, jogando em casa, só fazer o dever de casa. O problema é esse, o maior adversário do Arsenal é o próprio Arsenal, né? O Arsenal cansa de se sabotar, mas acho que dessa vez dá o Arsenal, uma espera de 20 anos. A última vez que o Arsenal disputou a final de Champions, a última e única, se eu não estou errado, foi há 20 anos, foi na temporada 2006. E o Atlético foi há 10 anos, né? Temporada 2016. Então, assim, tem pressão, tem essa ansiedade para os dois lados. Vamos ver se isso vai atrapalhar o jogo da volta, que acontece lá em Londres, terça-feira, lá no Emirates, com transmissão ao vivo do SBT para todo o Brasil. Para mim, passa Arsenal. Saber a sua opinião, o que você achou do jogo aqui e para você, quem leva essa vaga entre Arsenal e Atlético de Madrid na semana que vem. Valeu, galera. Obrigado quem ficou aqui no vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha. E é nóis!